Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. No vídeo de hoje trago super questões de raciocínio lógico e quantitativo do teste AMPAG, da edição que aconteceu em fevereiro de 2021. Se você não sabe, aqui na Central dos Números tem uma playlist só com provas do teste AMPAG, sabia? Vai aparecer aqui agora para você, nesse link, você encontra só provas do teste AMPAG. No início desse vídeo eu quero fazer um agradecimento especial ao Hugo. O Hugo fez questão de deixar o depoimento dele aqui, né, no vídeo anterior do teste AMPAG, dizendo que estudou pelo canal, conseguiu alcançar a nota que precisava na prova de raciocínio lógico quantitativo para fazer a pós-graduação. Boa sorte aí, Hugo, na sua nova jornada e muito obrigado por ter me enviado a prova para disponibilizar aqui no canal. Será que você vai ser o próximo Hugo? Será que você será o próximo aprovado? Vai conseguir a sua nota para entrar na pós-graduação? Espero que sim, hein? E espero contar com o seu depoimento aqui também no canal para a gente comemorar. Fechado? Vamos às questões? Está pronta? Vem comigo! Essa primeira questão dizia: para dadas proposições lógicas compostas P e Q, sabe-se que a proposição P, se e somente se não Q, é uma tautologia. É necessariamente uma contradição? Qual dessas proposições? Bom, para resolver essa questão, você precisa saber a tabela verdade de cor e salteado. Você sabe a tabela verdade? Na verdade, para resolver essa prova inteira, você precisa saber a tabela verdade e conceitos de equivalência lógica, de negação lógica. Então, antes da gente começar, se você não está segura na tabela verdade, primeiro passo, olha essa playlist aqui. Nessa playlist você encontra aulas de noções de lógica que vão te ajudar a gravar a tabela verdade de uma vez por todas e conhecer os principais casos de negação lógica e de equivalência lógica. Fechado? Depois você volta aqui no vídeo, porque eu preciso que você tenha isso na sua cabeça fresquinho, esses conceitos, para a gente resolver essa prova aqui mais tranquilamente. Fechado? Então, o que essa questão diz? Diz que essa proposição, que é uma bicondicional, é uma tautologia, né? Então, para algumas proposições lógicas compostas, não para todas, para algumas, isso aqui vai ser uma tautologia. O que é uma tautologia? Uma tautologia é uma proposição cujo valor lógico é sempre verdadeiro. E depois ele pede uma alternativa que seja uma contradição. O que é uma contradição? Uma contradição é uma proposição cujo valor lógico é sempre falso, né? Então, primeiro passo, você vai construir a tabela verdade dessa bicondicional e encontrar os casos em que ela é verdadeira. Então, você vai colocar lá o valor de P, de Q e o de não Q, já que a bicondicional envolve o não Q, né? Então, P pode assumir os valores verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Q pode assumir os valores verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. O não Q é o contrário de Q. Se o Q era verdadeiro, o não Q vai ser falso. Se o Q era falso, o não Q vai ser verdadeiro. Na bicondicional, então você vai fazer a bicondicional entre essa coluna P e essa coluna não Q. Vai olhar só os valores dessas duas colunas nas respectivas linhas. Na bicondicional, a bicondicional só vai ser verdadeira quando os valores lógicos forem iguais. Você gravou lá na aula de tabela verdade, né? Então, valores lógicos iguais, resultado verdadeiro. Valores lógicos diferentes, resultado falso. Então, você tem verdadeiro com falso, diferente, vai dar falso, né? Verdadeiro com verdadeiro, vai dar verdadeiro porque são iguais os valores lógicos. Falso com falso são iguais? São, então o resultado é verdadeiro. Falso com verdadeiro, diferentes, resultado é falso. Construiu a tabela verdade da bicondicional que foi dada, certo? Agora, procura as linhas em que o resultado é verdadeiro. Então, vai ser uma tautologia nessa linha e nessa linha. Nas outras não, porque o resultado é falso e a tautologia é só o resultado verdadeiro. Beleza? Uma vez que você sabe os valores lógicos envolvidos na tautologia, nessas duas linhas, você vai trabalhar com cada uma dessas linhas, olhando cada alternativa, procurando aquela alternativa que forneça sempre resultados falsos, porque ele quer uma contradição. Então, aqui a gente tem uma disjunção, P ou Q.
Então, valores lógicos de P. A primeira linha aqui, ó, P ou Q. Você vai olhar esse e esse. Verdadeiro ou falso. Se você tem verdadeiro ou falso na disjunção, basta existir um V para o resultado ser verdadeiro, então o resultado é verdadeiro. A gente quer uma proposição que forneça necessariamente resultados falsos. Então essa já não pode ser, porque já deu verdadeiro na primeira linha. Beleza? Letra B. Não P e Q. Aqui a gente tem a conjunção entre não P e Q, né? Então, não P não está aqui. Então, constrói a tabela do não P. O não P é o contrário de P. Se o P era verdadeiro, não P é falso. Se o P era falso, não P é verdadeiro. Então, você vai fazer a conjunção entre não P e Q. Essa com essa. Essa com essa. Certo? Não P, F e F. O resultado vai dar verdadeiro ou falso? Vai dar falso, né? Porque na conjunção você precisa ter 2 vezes para o resultado ser verdadeiro. Não tenho 2 vezes, então o resultado é falso. Até aí tudo bem. Passa para a segunda linha. Não P e Q. V e V. V e V, tenho 2 vezes, o resultado vai ser verdadeiro. Se eu tenho um resultado verdadeiro, isso não é uma contradição, porque a contradição vai dar sempre falso. Beleza? Então, passa para a próxima. Aqui a gente tem a condicional. Se não P, então não Q. Na condicional, o único caso falso é o caso da Vera Fischer. O se é verdadeiro, o então é falso. Então, você vai ter não P, se não P, então não Q. Vai olhar essa linha com essa linha. A parte do se já começa aqui com falso, já começa com Fischer. Então, Fischer, Vera vai dar verdadeiro. O único caso falso é Vera Fischer. Beleza? Se não tem Vera Fischer, não dá falso. Então, essa não é uma contradição. Letra D. Outra conjunção. P e Q. Conjunção entre P e Q vai dar sempre falso. P, Q. Então, essa linha e essa linha. V e F. V e F não tem 2 vezes, o resultado é falso. A conjunção só é verdadeira se a gente tem 2 vezes. F e V. F e V vai dar falso. Então, para as 2 linhas em que a bicondicional é verdadeira, você tem que essa conjunção fornece resultados falsos, logo ela é uma contradição. E assim é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Você já sabe, quem está inscrito aqui no canal, se tiver dúvidas, só me escrever, deixa a dúvida aqui embaixo que eu vou te responder tentando te ajudar. Como eu disse, para resolver esse tipo de questão, você precisa saber a tabela verdade de cor e salteado. Se não sabe ainda, dá uma conferida lá na aula que eu indiquei para você. Fechado? Bora para a questão número 2? Vem comigo! Essa questão é bem trabalhosa e merece o seu like. Deixa o like aí no vídeo, por favor. Uma loja de jogos de tabuleiro vende 2 tipos de tabuleiro de xadrez, um de plástico e outro de madeira. Em seu estoque havia R$9.000 em tabuleiros de xadrez, sendo 40% de madeira e 60% de plástico. Após 2 meses, eles venderam 30% dos tabuleiros que havia no estoque, obtendo uma receita de R$2.500. Se o tabuleiro de plástico vendeu 2 vezes mais que o de madeira, então a razão, a divisão entre o preço do tabuleiro de plástico e o de madeira é qual? Bom, vamos por partes, né? Existiam tabuleiros de xadrez. Você sabe quantos existiam? Não. Então, diga que o total de tabuleiros era X. O problema disse que existiam tabuleiros de madeira e de plástico. Então, vamos dizer que existiam M tabuleiros de madeira e P tabuleiros de plástico. O problema também disse que desses tabuleiros, 40% eram de madeira e 60% eram de plástico, ou seja, 40% do total de tabuleiros era de madeira, 60% do total de tabuleiros era de plástico. Então, você pode dizer que os tabuleiros M de madeira correspondiam a 40%. 40% não é 40 dividido por 100? 40 dividido por 100, 0,4. 40% do vezes o total de tabuleiros. Mesma coisa para os tabuleiros de plástico, eles correspondiam a 60% do total de tabuleiros. Então, os M tabuleiros de madeira são iguais a 40% do total de tabuleiros. Certinho? Mesmo raciocínio para os de plástico. Qual que era o preço do tabuleiro de madeira? O preço do tabuleiro de madeira chamei de CM. O preço do tabuleiro de plástico chamei de CP. Beleza?
O que o problema disse? O problema disse que havia R$ 9.000 em tabuleiros de xadrez. Então, se eu multiplicar o preço de cada tabuleiro de madeira pela quantidade de tabuleiros de madeira e somar com o produto, a multiplicação do preço dos tabuleiros de plástico vezes o número de tabuleiros de plástico, isso vai dar R$ 9.000, concorda? Multiplica a quantidade de cada um pelo preço de cada um e aí você tem o total. Então, você vai fazer o número de tabuleiros de madeira vezes o preço de tabuleiros de madeira mais o número de tabuleiros de plástico vezes o preço de tabuleiros de plástico dá R$ 9.000. Você sabe que M é 0,4x e P é 0,6x. Então, onde tiver MP, substitui por 0,4x e 0,6x, certo? Se você tem aqui um produto, uma soma e um produto, e você tem fatores comuns, no caso aqui o x é comum aqui e o x é comum aqui. Tem x aqui, tem x aqui. O que você pode fazer? Coloca o x em evidência, separa o x. E aí você divide cada um desses termos por x. Vai sobrar o quê? 0,4x vezes cm dividido por x dá 0,4 vezes cm. Mais 0,6x vezes cp dividido por x dá 0,6 cp. Isso é igual a 9.000. Só coloquei o x em evidência. O que eu posso fazer para descobrir o valor de x? Posso pegar isso tudo que está dentro do parênteses, está multiplicando, passar para o outro lado, dividindo. Então, x vai ser 9.000 dividido por 0,4 cm mais 0,6 cp. Beleza? Então, coloquei o x em função do preço de M e do preço de P, já que no fim ele quer a razão entre os preços de P e M. Fechou? Agora, vamos para o raciocínio aqui envolvendo os tabuleiros que foram vendidos. Eles venderam 30% dos tabuleiros que haviam no estoque, ou seja, 30% do total. Quantos tabuleiros eles venderam? 30%, 0,3, né? 30 dividido por 100, 0,3, vezes dos tabuleiros totais que a gente chamou de x. Venderam isso tudo aqui, né? Se a gente pegar os tabuleiros de madeira vendidos, a gente pode chamar esses tabuleiros vendidos de VM, né? Então, essa é a quantidade de tabuleiros M vendidos. Tabuleiros P de plástico vendidos, chamei de VP. O que o problema falou da relação entre os tabuleiros vendidos de madeira e de plástico? Ele disse que o tabuleiro de plástico vendeu 2 vezes mais que o de madeira. Então, você pode escrever isso. Essa é uma expressão. O tabuleiro de plástico é igual a 2 vezes o tabuleiro de madeira. O número de tabuleiros de plástico vendidos é igual a 2 vezes o número de tabuleiros de madeira. Beleza? Obtive essa expressão a partir aqui. Então, se você sabe que VP é igual a 2VM, você pode criar uma outra expressão, né, em função aqui do X. Você vai ter que a quantidade de tabuleiros de madeira vendidos mais a quantidade de tabuleiros de plástico vendidos é igual a 30% do total, 0,3 vezes X. Vocês não sabem que VP é igual a 2VM, então substitui VP por 2VM. Você vai ter VM mais o que era VP, 2VM é igual a 0,3x. 1VM mais 2VM dá 3VM, então 3VM é igual a 0,3x. Quanto que vai ser VM? Pega o 3 que está multiplicando, passa para cá dividindo, né? Então, 0,3 dividido por 3 dá 0,1x. Então, você sabe que o número de tabuleiros de madeira vendidos corresponde a 10% do total, né? Se você sabe que VM é igual a 0,1x, você consegue calcular quantos tabuleiros de plástico foram vendidos. Foram vendidos 2 vezes VM, ou seja, 2 vezes 0,1x. 2 vezes 0,1x dá 0,2x. 20% do total de tabuleiros vendidos foram de plástico. Agora, cria a mesma relação que você criou aqui. Multiplica a quantidade de tabuleiros de plástico vendidos pelo preço do tabuleiro de plástico, a quantidade de tabuleiros de madeira vendidos vezes o preço do tabuleiro de madeira, e iguala a R$ 2.500, que foi o tanto que eles obtiveram ao vender esses tabuleiros. Entende? Então, você vai ter quantidade de tabuleiros de madeira vezes o preço do tabuleiro de madeira, mais quantidade de tabuleiros de plástico vendidos vezes o preço do tabuleiro de plástico é igual a R$ 2.500. Você sabe que VM é igual a 0,1x, você sabe que VP é igual a 0,2x, certo? Então, 0,1x vezes CM mais 0,2x vezes CP é igual a 2.500.
coloco o x em evidência, vai sobrar x vezes 0,1 cm mais 0,2 cp igual a 2.500. Pega isso tudo, que está multiplicando x, passa para cá dividindo para ter o valor de x. X vai ser 2.500 dividido por 0,1 cm mais 0,2 cp. Opa, você sabe que x vale isso e x vale isso. X não é uma coisa só? Então você pode igualar isso com isso, já que tudo é igual a x. Você vai fazer isso aqui, ó. 9.000 dividido por isso tudo é igual a 2.500 dividido por isso tudo, né? Usar a regra geral das proporções, que diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, multiplica como se fosse um x, você vai ter 9.000 vezes isso é igual a 2.500 vezes isso, certo? Então, só multipliquei cruzado aqui como se fosse um x. 9.000 vezes 0,1 cm dá 900 cm, 9.000 vezes 0,2 cp é 1.800 cp, 2.500 vezes 0,4 cm, 1.000 cm, 2.500 vezes 0,6 cp, 1.500 cp, certo? Agora, agrupa semelhantes, coloca cp de um lado, cm do outro lado. Tudo que tem cp de um lado tem cm do outro lado. Então, passando esse 1.500 cp para cá, 1.800 cp menos 1.500 cp dá 300 cp, passando esse 900 cm para cá, 1.000 cm menos 900 cm dá 100 cm. O problema aqui é a razão entre o preço do tabuleiro de plástico e o preço do tabuleiro de madeira. A razão é a divisão, né? Você sabe que o preço do tabuleiro de plástico é CP, o preço do tabuleiro de madeira é CM. Então você vai pegar esse CM que está multiplicando, passar para cá, dividindo. Aí você vai ter a razão, CP dividido por CM, certo? Esse 300 que está multiplicando, passa para cá dividindo. Então você vai ter 100 sobre 300, entendeu? Só multipliquei cruzado aqui. Peguei esse CM, passei para cá dividindo. Peguei esse 300, passei para cá dividindo. Só isso, beleza? Simplifica esses dois zeros com esses dois zeros. Então você vai ter que o preço de plástico dividido pelo preço dos tabuleiros de madeira é igual a 1 sobre 3, 1/3. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Esse era um problema bem trabalhoso, né? Mas não era tão difícil. Bastava você raciocinar pela quantidade em relação ao preço. Fechado? Bora para a questão número 3? Vem comigo. Questão de múltiplos. Ele deu uma questão de múltiplos bem fácil dessa vez, né? Vou deixar aqui embaixo para você, na descrição do vídeo, o link de outras questões, como uma questão de múltiplos bem difícil que caiu em um dos testes AMPAD. Considere as seguintes três sentenças abertas definidas no conjunto dos números inteiros. P de x, o número x é múltiplo de 2, Q de x, o número x é múltiplo de 3, R de x, o número x é múltiplo de 5. O conjunto verdade da sentença aberta P de x e Q de x e R de x é igual ao conjunto verdade da sentença aberta S de x definida por. Então você tem aqui duas conjunções. Para a gente obter o conjunto verdade, isso aqui precisa ser verdadeiro. Para isso ser verdadeiro, necessariamente isso, isso e isso tem que ser verdadeiro. Ou seja, P de x, Q de x e R de x tem que ser verdadeiro. Assim, x tem que ser um número múltiplo de 2, de 3 e de 5. Números múltiplos de 2, 3 e 5 ao mesmo tempo. Isso vai ser o conjunto verdade, porque tudo isso precisa ser verdadeiro. Se a gente pegar o menor múltiplo de 2, 3 e 5 ao mesmo tempo, isso vai corresponder ao MMC. O MMC de 3 números primos é o produto entre eles, é a multiplicação entre eles, né? MMC entre 2, 3 e 5 é 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Assim, o conjunto verdade vai envolver 30 e seus múltiplos, né? O x vai ser um número múltiplo de 30. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Questão tranquilinha essa, né? Pronto para a próxima? Achou? Vamos para a questão número 4, então. Vem comigo. No fórum de uma cidade há uma seção em que todos os processos arquivados apresentaram solicitações. Considere a seguinte afirmação feita sobre os processos arquivados nessa seção. Há pelo menos um processo em que cada uma das solicitações foi atendida. A negação da afirmação acima é logicamente equivalente a qual afirmação? Então, ele quer a negação disso aqui. Lembrei. Se você estiver procurando um curso para o teste AMPAD, o curso que eu indico está aqui embaixo, tá? Então, na descrição do vídeo você encontra o link do curso que eu considero o mais completo e bacana para você
estudar especificamente no Test Empire se você ainda estiver caminhando nesse processo de estudo, beleza? Então, que é a negação dessa frase. O que diz essa frase? Existe pelo menos um processo em que cada uma das solicitações foi atendida. Quando ele fala cada uma das solicitações foi atendida, ele quer dizer que todas as solicitações foram atendidas, né? Então, você pode reescrever. Há pelo menos um processo em que todas as solicitações foram atendidas. Lá naquela playlist que eu deixei para você no início do vídeo com as aulas de noções de lógica, fala como negar frases contendo todos foram, há pelo menos um que foi, né? Na aula eu mostro para você e explico em detalhes que para negar uma proposição que diz que existe um que não é, basta falar que todo é. Então a negação de todo é alguma coisa é existe um que não é. Aqui a gente tem que todas as solicitações foram atendidas, cada uma das solicitações foram atendidas, né? Foi atendida. Todas as solicitações foram atendidas, então a gente tem que negar isso aqui. A negação de todo é existe um que não é, ou existe algum que não é. Então basta você falar que existe alguma solicitação que não foi atendida. Existe pelo menos uma solicitação que não foi atendida, beleza? Existe alguma solicitação que não foi atendida, certo? Depois nega essa primeira parte, há pelo menos um. Você sabe que existe um, a negação é todo. Negação de todo, existe um, certo? Então, quando ele fala que existe pelo menos um, ele está dizendo existe um. Então, basta você falar que todo processo, em todo processo, existe alguma solicitação que não foi atendida. Então, essa questão era bem tranquilinha desde que você soubesse negar proposições com todo e existe pelo menos um. Se não sabe, dá uma olhada na aula que eu te indiquei. Fechado? Então, essa é a resposta. Em todo processo existe alguma solicitação, existe pelo menos uma solicitação que não foi atendida. Em qualquer processo, em todo processo, há alguma solicitação que não foi atendida. Certinho? Pronta para a questão número 5? Vem comigo! Você já deixou este vídeo nos grupos de estudo? Joga lá o link desse vídeo nos grupos de estudo, por favor. Vamos ajudar a divulgar esse conhecimento. Dada uma constante k pertencente ao conjunto dos números reais, definimos a sequência AN de forma que o primeiro termo é A1 igual a 1/4, cujo termo geral é dado pela relação recursiva AN mais 1 é igual a k vezes AN. Qual deve ser o valor de k para que o produto, a multiplicação dos 12 primeiros termos da sequência seja igual a 512. Então, a gente tem uma sequência definida por essa relação, AN mais 1 é igual a k vezes AN, sendo o primeiro termo igual a 1/4. Então, A1 é igual a 1/4, né? 1/4 é nada mais é que 2 elevado a menos 2, né? 1 sobre 4 é 1 sobre 2 ao quadrado. Esse 2 ao quadrado do denominador pode passar para o numerador como 2 elevado a menos 2, né? Coloquei aqui na forma de potência para ficar mais fácil de fazer as continhas depois. Aí, usa a relação que foi dada para calcular os outros termos. Na verdade, você precisa só descobrir qual é a lógica da formação dos outros termos, né? Então, se pegar aí, o próximo termo seria o A2. A2 vai ser A1 mais 1, né? A1 mais 1, A2. A2 vai ser K vezes A1. Então, AN mais 1, A2, né? 1 mais 1 é 2. Então, A2 é igual a K vezes AN, sendo que o N aqui era 1. Então, vai ser K vezes A1. Você sabe que A1 é 2 elevado a menos 2, então, onde tiver A1, coloca 2 elevado a menos 2. Então, A2 vai ser K vezes 2 elevado a menos 2, certo? E esse é o valor de A2. Beleza? A3. A3 é A2 mais 1, então vai ser K vezes A2. Você sabe que o A2 é K vezes 2 elevado a menos 2, então onde tiver A2, coloca K vezes 2 elevado a menos 2. Então você vai ter K vezes 2 elevado a menos 2. K vezes K é K elevado ao quadrado. Então você vai ter que A3 é igual a K elevado ao quadrado vezes 2 elevado a menos 2. A4. A4 é igual a A3 mais 1. Então, A4 vai ser K vezes A3. Então, vai ser K vezes isso aqui. K vezes K2
vezes 2 elevado a menos 2. Então, k vezes k ao quadrado é k ao cubo vezes 2 elevado a menos 2. Então, o que você pode observar? O valor do expoente de k está aumentando de 1 em 1, né? E ele corresponde ao valor de n, ao valor daqui, beleza? Então, o valor do expoente de k corresponde ao valor aqui de n. Se o n é 3, o expoente de k é 3. Se o n é 2, o expoente de k é 2. Se o n é 1, o expoente de k é 1. Então, quando você chegar lá no termo A12, né, então você vai ter A11 mais 1, que é igual a k vezes A11, sendo n igual a 11, qual que vai ser o expoente do k? O k vai ser 11. O expoente do k vai ser 11. k elevado a 11 vezes o 2 elevado a menos 2, que está se repetindo, né? Ele quer o produto, a multiplicação de todos esses 12 termos. Aqui eu vou escrever para você, mas na hora da prova você não precisava escrever não, tá bom? Era só perceber o raciocínio envolvido. Então, a multiplicação, 2 elevado a menos 2 vezes k vezes 2 elevado a menos 2 vezes k ao quadrado vezes 2 elevado a menos 2 e assim sucessivamente, até chegar em k elevado a 11 vezes 2 elevado a menos 2, isso vai ser igual a 512, né? O que você vai fazer aqui? Você vai juntar todos os 2 elevado a menos 2, então multiplicação de potências da mesma base. O que você faz? Conserva a base e soma os expoentes. Se você tem 2 elevado a menos 2 vezes 2 elevado a menos 2 vezes 2 elevado a menos 2, você vai conservar a base e somar os menos 2 do expoente. Então, você vai ter isso aqui, ó, 2 elevado a menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, somando os expoentes, né? Quando você faz menos 2 mais menos 2, é menos 2, menos 2. Beleza? Então, na verdade, você vai ter, se você tem 12 termos, você vai ter 12 vezes menos 2. Isso aqui vai dar 2 elevado a menos 24. Só isso, né? Então, você tinha que ver. Se você tem 12 termos, o 2 vai se repetir 12 vezes, o 2 elevado a menos 2 vai se repetir 12 vezes. Ele multiplicado por ele mesmo, bastava somar os expoentes 12 vezes. Então, vai ser 12 vezes menos 2, né? Mesma coisa para o k. Multiplicação de potências da mesma base, conserva a base e soma os expoentes. O expoente do k está aumentando de 1 em 1. 1, 2, 3, até chegar lá no 11. Então, vai ser k elevado a 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até chegar 11. Se fosse um número grandão, se fosse, por exemplo, até o número 999, né, que o teste Ampage costuma fazer isso, você ia trabalhar aqui com uma progressão aritmética de razão igual a 1, né? E aí você calculava a soma dos termos nessa progressão para descobrir qual era o expoente, beleza? Então, aqui como é curtinho, eu escrevi, isso vai ser igual a 512, fatorando 512 você chega em 2 elevado a 9, né? Então, você vai ter 2 elevado a menos 24, 2 elevado a menos 24 vezes k elevado a 66, somando 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10, mais 11, isso dá 66. O que eu já fiz aqui? Peguei esse 2 elevado a menos 24 que está multiplicando k, passei para cá dividindo. Então, você vai ter k elevado a 66 é igual a 2 elevado a 9 dividido por 2 elevado a menos 24. Divisão de potências da mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, você vai ter 2 elevado a 9 menos 24, o que dá 9 mais 24. 9 mais 24, 33. Como é que você sai dessa sinuca aqui, né? K elevado a 66 é igual a 2 elevado a 33. Você pode elevar os dois lados a 1, se você quer saber o valor de K, né? Então, você tem que eliminar o 66. Então, eleva os dois lados a 1 sobre 66, assim, né? Então, você vai ter k elevado a 66 elevado a 1 sobre 66 é igual a 2 elevado a 33 elevado a 1 sobre 66. Uma potência de outra potência, conserva a base e multiplica os expoentes. 66 vezes 1 sobre 66 dá 1, né? 33 dividido por 66 dá meio. Então, você vai ter k é igual a 2 elevado a 1 sobre 2, né? 33 vezes isso aqui, simplifica por 33, vai dar 1 sobre 2, beleza? Então, k é igual a 2 elevado a 1 sobre 2. Essa é a resposta dessa questão. Então, questão de sequências sempre está presente aí no teste Ampage. Fechado? Aqui embaixo na descrição do vídeo tem outras questões, né, de sequência para você
treinar de progressão aritmética, progressão geométrica que sempre cai, beleza? Vamos para a questão número 6, está entendendo? Deixa o joinha no vídeo, por favor, e se você ainda não se inscreveu aqui na Central dos Números, inscreva-se. Essa questão bem legal, né? Uma questão também em que você precisa conhecer a tabela verdade de trás para frente, de frente para trás. A seguir, é apresentado um argumento válido, formado por 3 premissas e uma conclusão. A terceira premissa do argumento foi omitida. Então, você tem se não há, então C ou D, não D, I, E ou F. A terceira premissa omitida, conclui-se que A, E, E. A terceira premissa do argumento poderia ser dada por qual das alternativas? Aqui a gente vai trabalhar com a estratégia do argumento inválido, né? Então, eu copiei aqui, deixei o espaço da terceira premissa e eu vou, para descobrir qual é a terceira premissa, eu vou afirmar por mim mesmo que esse argumento é inválido. Para que eu vou fazer isso? Para achar a resposta, né? Porque o problema quer um argumento válido. Eu estou falando que ele é inválido para eu conseguir achar a resposta. Qual que é a estratégia do argumento inválido? Eu digo que as premissas são verdadeiras e que premissas verdadeiras formam uma conclusão falsa. Quando todas as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa, o argumento é inválido. Se o argumento é inválido, aquela não será a resposta da questão. Beleza? Então, você tem que A e E, uma conjunção, precisa ser falso. Na conjunção, você tem que ter 2 vezes para o resultado ser verdadeiro. Então, aqui você poderia testar o A sendo falso, o E sendo falso ou os dois sendo falsos, que aí o resultado daria falso. Devo te dizer que ao testar o A falso, você não vai conseguir encontrar a resposta, você vai encontrar mais de uma resposta, né? Então, eu testei o A primeiro, vi que mais de uma resposta poderia ser considerada. Então, passei para o E, testei o E. Então, vou considerar que essa premissa vai ser falsa, sendo A verdadeiro e E falso. Beleza? Anteriormente, considerei o A falso e o E verdadeiro, e aí não consegui achar a resposta da questão. Então, testa a segunda possibilidade. Coloco o E falso e o A verdadeiro. Se o A é verdadeiro, não há é falso, não há é o contrário, né? Se o E é falso, aqui onde tem E, coloca falso. Beleza? No E, a gente precisa ter o resultado verdadeiro, né? A gente precisa que esse E seja verdadeiro. Para o E ser verdadeiro, a parte antes e depois do E tem que ser verdadeiro. Se aqui a gente tem o OU falso, necessariamente o F tem que ser verdadeiro para essa parte ser verdadeiro. E o não D necessariamente tem que ser verdadeiro, que aí verdadeiro com verdadeiro, esse OU vai dar verdadeiro, vai dar verdadeiro aqui no final. Consegue visualizar isso? Se não D é verdadeiro, D é falso. Aqui, essa condicional precisa ser verdadeira. A condicional só é falsa no caso da Vera Fischer. Se eu não tenho uma Vera aqui, essa condicional vai ser verdadeira de qualquer jeito. Ela só é falsa com a Vera Fischer. Então, não importa o valor de C. C pode ser verdadeiro ou falso, tanto faz, que essa condicional vai ser verdadeira de qualquer jeito. Beleza? Descobrir os valores lógicos de todos aqui, todas as proposições colocadas, parte para as alternativas. Se você encontrar alternativas verdadeiras, elas formarão um argumento inválido, e se elas formam um argumento inválido, elas não serão a resposta da questão. Entende? Então, letra A ou não C. A é verdadeiro, né? A é verdadeiro. Se A é verdadeiro, essa aqui já é verdadeira, independentemente do valor de não ser. Beleza? Então, essa não é a resposta da questão, está formando um argumento inválido. Letra B. A ou não F. No ou, basta ter um V para o resultado ser verdadeiro. Você sabe que A é verdadeiro, então essa é verdadeira, não é a resposta da questão. Ou, de novo, não C ou não F. O C pode ser verdadeiro ou falso, então não C pode ser verdadeiro ou falso, né? O não F, o F é falso, então o não F tanto faz. Aqui eu coloquei
Não, eu li o D, desculpa. O F é verdadeiro, desculpa. O F é verdadeiro, então o não F é falso, beleza? Então, se o não C pode ser verdadeiro ou falso, se ele for verdadeiro, a gente vai ter um verdadeiro, o resultado vai ser verdadeiro. Então, essa também pode formar um argumento inválido. Aí a gente vai para a letra D. Não C e não F. Então, aqui a gente tem a conjunção. Na conjunção, a gente precisa ter 2 vezes para o resultado ser verdadeiro. Você sabe que não C pode ser verdadeiro ou falso. Não F, se o F é verdadeiro, não F ao contrário, não F é falso. Então, em nenhum caso eu vou ter 2 vezes aqui. Por quê? Porque o não F é falso. Se em nenhum dos casos eu tenho 2 vezes, essa proposição é falsa. Se ela é falsa, ela não está formando um argumento inválido. Por quê? 2 premissas verdadeiras e uma terceira premissa falsa podem formar uma conclusão falsa. Beleza? Então, essa vai ser a resposta da questão. Vamos só conferir a letra E. A, E, F. O A é verdadeiro, o F é verdadeiro. Então, você tem 2 vezes, o resultado vai ser verdadeiro. Assim, a única que forma um resultado falso é a letra D. Por isso, a letra D é a resposta da questão. Certinho? Então, esse tipo de questão é questão trabalhosa, né? Não é questão tão simples assim de fazer. Você tem que testar alternativa por alternativa para conseguir chegar à premissa dada. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Aqui embaixo na descrição do vídeo tem outra questão parecida com essa para você treinar, né? A questão aí do argumento, usando a estratégia do argumento inválido para chegar a uma das premissas a partir de uma conclusão que foi dada. Vamos para a questão número 7. Essa questão é bem legal. Carlos lavou uma quantidade de talheres de 3 tipos, colheres, garfos e facas. Sabe-se que, para cada colher lavada por Carlos, ele também lavou no mínimo outras 2 colheres. Para cada garfo lavado por Carlos, ele também lavou no mínimo um outro garfo. Se Carlos lavou 2 ou mais facas, então lavou 2 ou mais colheres. Entre os talheres lavados por Carlos, havia pelo menos um talher de cada tipo. A quantidade de talheres lavados por Carlos é, no mínimo, igual a quanto? Bom, vamos lá. Olhar a alternativa, afirmativa por afirmativa. Para cada uma colher que ele lavar, ele vai lavar, no mínimo, outras 2. Então, se ele lavou uma colher, que é a menor quantidade que ele pode ter lavado, já que ele lavou pelo menos um talher de cada tipo, se ele lavou uma colher, ele lavou mais 2, ele lavou outras 2. Então, ele vai ter lavado, no mínimo, 3 colheres, certo? A número 2 diz que para cada garfo lavado, ele lavou no mínimo um outro garfo. Então, se ele tiver lavado só um garfo, ele vai ter lavado pelo menos mais um. Então, ele vai ter lavado no mínimo 2 garfos. Aí vem o pulo do gato, que é a afirmativa 3. A afirmativa 3 diz: se Carlos lavou 2 ou mais facas, então lavou 2 ou mais colheres. Aqui você tem uma pegadinha, porque a afirmativa 3 é uma condicional. A afirmativa 3 tem o se, então. Se ela tem o se, então é uma condicional. Só existe um caso da condicional que é falso. Qual é o caso da condicional que é falso? É o caso da Vera Fischer. Então, a parte lavou 2 ou mais colheres. Se essa parte for falsa, o resultado vai ser falso. Essa parte é falsa? Não, a gente sabe que ele lavou no mínimo 3 colheres. Então, se ele lavou 2 ou mais colheres, necessariamente essa parte do então é verdadeira. Então, como então lavou 2 ou mais colheres é verdadeira, não importa o valor lógico do se, não importa o valor lógico de se Carlos lavou 2 ou mais facas. Por quê? Você não vai ter nunca a Vera Fischer, já que o então é verdadeiro. Você vai ter Fischer Vera ou Vera Vera. Isso vai dar um resultado verdadeiro. Isso aqui vai ser verdadeiro. Entende? Então, essa parte, Carlos lavou 2 ou mais facas, pode ser verdadeira ou falsa. Se ela pode ser verdadeira ou falsa, ele pode ter lavado só uma faca, né? Então, ele vai ter lavado, no mínimo, uma faca, já que ele lavou pelo menos um talher de cada tipo. Então, ele lavou 3 colheres, 2 garfos e uma faca, no mínimo. Ele lavou, então, no mínimo, 3 mais 2, 5, mais 1, 6 talheres. Por isso,
Essa é a resposta dessa questão, entendido? Dúvidas? Perguntas? Então, essa questão você tinha que ter atenção, perceber que você tinha o se, então, aqui, a condicional para não cair na pegadinha, beleza? Se você cair, você ia marcar 7. Vamos para a questão número 8. Questão número 8. Os números racionais x e y são dados pelas seguintes dízimas periódicas. X igual a 0,AB, AB, 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 y igual a 0,BA, BA, BA, BA. Se x sobre y é igual a 3, então a sobre b é igual a quanto? Bom, primeiro passo, vamos transformar essas dízimas em frações. Como que a gente transforma dízimas assim em frações? Para transformar uma dízima em fração, você vai pegar a parte da dízima que se repete, né, o período, vai colocar como sendo o numerador da fração e o denominador vai ser a quantidade de noves de acordo com os algarismos aqui presentes. Então, são dois algarismos que se repetem. Então, o denominador da fração vai ter dois números 9. Assim, então, essa dízima do x corresponde ao numerador, é a parte que se repete, AB, o denominador, a quantidade de noves de acordo com o número de algarismos. Se eu tenho dois algarismos, eu tenho dois números 9, né? Olhando o valor relativo desses números. Então, o número AB, se fosse o número, por exemplo, 25, no número 25, o 2 não vale 2, o 2 vale 20. Então, você pode falar que o 2 vale 10 vezes 2, né? Então, aqui é a mesma coisa. O A não vale A, o A vale 10 vezes A. Então, o número AB pode ser escrito sob a forma 10 vezes A mais B, certo? Então, o x vale 10A mais B sobre 99. Mesmo raciocínio para o y. O y vai ser BA sobre 99, que é igual a 10B mais A dividido por 99. E o problema disso é que ao dividir x por y, isso vai dar 3. Então, ao dividir essa fração por essa fração, o resultado é 3. X sobre y é igual a 3. Então, 10A mais B sobre 99 dividido por 10B mais A sobre 99 é igual a 3. Eu posso pegar isso tudo aqui que está dividindo tudo, passar para cá multiplicando 3, né? Então, o 3 vai multiplicar isso aqui. Então, vou ficar com 10A mais B sobre 99 é igual a 3 vezes 10B, 30B, 3 vezes A, 3A sobre 99. Simplifico esse 99 com esse 99, já que eles estão nos denominadores dos dois lados. Sobra 10A mais B igual a 30B mais 3A. Pega o 3A positivo, passa para cá negativo. Pega o B positivo, passa para cá negativo. Então, você vai ficar com 10A menos 3A, 7A. 30B menos B, 29B. O problema é que é saber A sobre B. Então, pega o B que está multiplicando, passa para cá dividindo. Pega o 7 que está multiplicando, passa para cá dividindo. A sobre B vai ser igual a 29 sobre 7. Então, a divisão de A por B vai dar 29 sétimos. Essa seria a resposta da questão, mas essa questão foi anulada. E provavelmente essa questão foi anulada porque o problema não considerou a possibilidade de A e B valerem 0. Se A valer 0, 0 dividido por qualquer número vai dar 0, não vai dar 29 sétimos, né? Se B for 0, você vai ter vai obter um número infinito, né? A divisão por 0 não existe dentro do conjunto dos números reais. Então, essa questão foi anulada, provavelmente porque faltou aqui no enunciado a colocação de que A e B eram números não nulos. Perfeito? Dúvidas mesmo assim? Perguntas? Então, um conceito bom de você revisar a partir dessa questão é como transformar dízima em fração. Esse aqui é só um caso, existem outros casos para você transformar dízima em fração. Dá um Google aí, busca como transformar dízima em frações, porque se cair na próxima prova você não vai ser surpreendido, surpreendida. Beleza? Vamos para a questão número 9. Essa questão, raciocínio lógico puro, né? Só transformar a frase que foi dada nos símbolos, né? Então, se o carro de João é Plaft, então ele é Ploft e não é Plift. Portanto, se o carro de João é Plift ou não é Ploft, conclui-se que ele, o carro, não é Plaft. Considere as proposições Plá, o carro de João é Plaft, Pli, o carro de João é Plift, Pló, o carro de João é Ploft.
a estrutura lógico-argumentativa apresentada pelo parágrafo destacado em itálico é simbolicamente representável por. Então, eu já destaquei para você aqui os conectivos lógicos. Você tem o se, então, você tem o e, você tem o não, depois você tem ou não, e depois você tem conclui-se e outro não, né? Então, primeiro, como você coloca se, plaft, então, ploft e não plift. Começa pelo se. Então, vai ter se, plaft, coloca plá, setinha, se, plá, beleza? Então, o que vai ter no então? Ele é ploft e não é plift. Então, ele é ploft, é pló, e é a conjunção, não pli. Então, dentro de um parênteses, porque depois do então tem que ter tudo isso. Então, depois do então tem que ter pló e não pli. Então, escreve isso. Pló e não pli. Certinho? Depois, passa para a próxima. Se o carro de João é plift ou não é ploft, conclui-se. Então, aqui a gente não tem o se então, beleza? Aqui eu estou falando o carro de João é plift ou não é ploft, já que ele colocou o conclui-se, ele não colocou um então. Então, a gente vai ter o carro de João é plift, coloca pli, ou não é ploft, então coloca não pló, pli ou não pló, pli ou não pló. Conclui-se, símbolo do conclui-se, 3 pontinhos formando um triângulo. Conclui-se que ele, o carro, não é pláft, então coloca não plá, não plá. Então, está representado simbolicamente aqui, bastava procurar nas alternativas essa representação. Então, essa representação aqui na letra D. Se plá, então pló e não pli, pli ou não pló, conclui-se não plá. Beleza? Então, só saber a tabela verdade e a representação dos símbolos dos conectivos lógicos. Bem tranquila essa questão, né? Vamos para a questão número 10. Questão número 10 também foi anulada. E ela foi anulada por quê? Porque essa questão já caiu no teste AMPAD, a mesma questão, né? Então, se você quiser ver essa questão, vou colocar o link aqui para você, a primeira questão dessa prova, tá? Então, para ver a resolução dessa questão, a resposta vai dar 0,1. Veja essa primeira questão desse link que eu coloquei aqui para você. É essa mesma questão. Fechado? Vamos para a questão número 11. Outra questão de dízimas. Sejam x igual a 1,7777 e y igual a 0,4444, uma representação decimal infinita para a raiz de x sobre y é qual? Primeiro passo, transforma essas dízimas em fração, né? Qual que é a parte que se repete aqui? É o 7. Então, o x vai ser 1 mais 0,77777, né? 0,77777 é 7 sobre 9. No numerador, a parte que se repete. No denominador, a quantidade de 9s referentes ao número de algarismos da parte que se repete. Beleza? Então, você vai ter 1 mais 7 nonos. 1 mais 7 nonos. 1 é a mesma coisa que 9 nonos. 9 nonos, né? 9 dividido por 9 não dá 1. Então, você vai ter 9 nonos mais 7 nonos. 9 mais 7, 16 nonos. Beleza? O y, 0,444, vai ser 4 nonos, y igual a 4 nonos. Ele quer a raiz de x sobre y. Então, calcula x sobre y, 16 nonos dividido por 4 nonos. 16 nonos dividido por 4 nonos. Divisão de frações. Conserva a primeira, 16 nonos, e multiplica pelo inverso da segunda. Sempre assim? Sim. Divisão de duas frações. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 4 nonos é 9 sobre 4. Beleza? Então, simplifica esse 9 com esse 9. 16 dividido por 4 dá 4. Então, você vai ter raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de x sobre y igual a raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Então, a representação decimal infinita de 2 vai ser qual? Vai ser letra A? Não. Vai ser letra B? 2,011? Não sei. Vai ser a letra C? 3,9? Não. Vai ser a letra D? 4,01? Não. Vai ser a letra E? 1,999? Não sei. Então, pode ser a letra B ou pode ser a letra E. Qual que você escolhe? Observa o seguinte. Na letra B, a gente tem um número que está crescendo. A cada um que você coloca aqui, esse número está ficando maior. Concorda? Então, 2,011, a cada um que você acrescenta,
o número fica maior. Se ele fica maior, ele está se afastando de 2. Concorda? Consegue visualizar isso? A cada número que aumenta, ele fica mais perto de 2,02, por exemplo, né? Então, esse número se afasta de 2. Já 1,999, a cada 9 que você coloca, esse número está se aproximando cada vez mais de 2. Sendo assim, o número mais próximo de 2 é a dízima de 1,999. A representação decimal infinita de 2 é 1,9999, porque a cada 9 que aparece, esse número está cada vez mais perto de 2. Certinho? Então, essa seria a resposta dessa questão. Conseguiu compreender? Beleza? Tem dúvidas? Perguntas? Por fim, a gente teria a questão número 12, mas a questão número 12 também foi anulada. Ela não tem resposta, por isso eu nem trouxe aqui no vídeo, beleza? Chegamos ao fim. Se você quiser estudar mais, dá uma conferida nesses links que eu separei para você. Claro, se inscreva na Central dos Números se você ainda não se inscreveu. E deixa o like no vídeo, compartilhe esse vídeo aqui nas listas de estudo, né, nos grupos de estudo que vocês participam, por favor, seja no Facebook, no Instagram, onde quer que seja, vamos dar uma força aí pro canal, beleza? Bons estudos e até a próxima!